A sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, versículo 25. Amém? Todos encontraram? Livro de João, capítulo 11, 25. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. E todo que vive e crer em mim, e todo o que vive e crê em mim, nunca... A pessoa que está do seu lado diz: você nunca vai morrer. Se você crê em Jesus, haverá vida eterna. Você não vai morrer. Espírito Santo de Deus, que a vida de Jesus seja ministrada no nosso coração nessa noite. E que possamos sair daqui verdadeiramente mais vivo do que entramos. Que possamos sair deste lugar, Senhor, exalando vida. Que possamos sair deste lugar, Senhor Deus, com a vida de Cristo, pronto para viver, não aqui agora, mas pronto para viver eternamente, Senhor. Porque o Senhor nos disse que aquele que crê em Ti não morrerá, viverá eternamente. E nós cremos no Senhor, nós cremos na eternidade, Senhor. Que se tem alguém que com dúvida, ó Deus, da eternidade, que nessa noite seja sanada as suas dúvidas. E que o poder da vida inunda os corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muitos questionam a idade de Jesus. Há um questionamento sobre a veracidade da idade de Jesus, se é 33 anos mesmo, se é 33 anos e meio. Mas todos os cientistas concordam que ele viveu, não chegou aos 34 anos. Que a sua vida durou 33 e meio. O que a maioria defende. Mas 33 anos e meio é quase a minha idade. Eu ainda vou chegar lá. Não sei por que vocês riram. Não contei nenhuma piada. 33 anos, hoje, quantos aqui tem 33? Eita, glória a Deus, olha para você ver. Quantos tem 33 anos? Olha que maravilha. Era um... Olha para cá do seu irmão e fala assim: meu irmão, sua cara não racha, não. Olha só, 33 anos. Olha lá o senhor. Quanto? Aí, tá vendo? Tem 33, só que colocaram mais 26. Então, Jesus viveu em 33 anos e a maioria daqui já passou por isso há muito tempo. E aí nós pensamos: 33 anos é pouco tempo. Pouco tempo. Então por que Jesus não viveu mais? Se em 33 anos ele fez o que fez, imagina se chegasse a 60. Caramba! Se ele fez em 33 anos o que fez, imagina se ele chegasse aos 60. Mas por que Jesus parou aos 33? Por que Jesus teve que ir ao sepulcro aos 33? Por que a sua vida deu fim para nós e início para Deus aos 33? Porque 30 anos ele viveu aprendendo. Tem 30 anos você não ouve a Bíblia comentar sobre Jesus. 30 anos Maria e João sabia quem ele era. 30 anos o mundo ao menos pensava de que ali, naquela época, havia um homem, havia o Filho de Deus. Mas 30 anos ele ficou quietinho na dele. 30 anos Jesus só estudou a vida.
Jesus só estudou o meio de viver e como a humanidade vivia. Quando deu aos 30 anos, porque a idade de um rabino começa aos 30 anos. Um rabino estuda até os 30 anos. Ele só pode ser rabino dos 30 para frente. Então, como Jesus, um grande rabino, aos 30 anos de idade, ele se manifesta ao mundo. E ele começa então a se manifestar ao mundo. E essa manifestação de Jesus dura 3 anos. Ele dura 3 anos a sua manifestação, e durante 3 anos, podemos dizer 3 anos de vida, ele viveu 33 anos, mas como Jesus Deus, como um homem de Deus, 3 aninhos só, e dentro desses 3 aninhos, Jesus viveu intensamente ao ponto de mudar época, anos, ao ponto de mudar vida. 3 anos que Jesus viveu, 3 aninhos ele viveu intensamente, e a vida de Jesus nos alcançou. O que ele fez em 3 anos de vida, chegou até mim, 2000 anos atrás, chega até mim, e ainda tem poder de me dar vida, ainda tem poder de me fazer sorrir, tem o poder de fazer com que eu tenha esperança na minha vida eterna. Por isso ele viveu só 3 anos, não precisou viver mais, porque o que ele fez em 3 anos, causou uma revolução no mundo. Há 2 tempos que nós conhecemos, o NT e o DC. Nós conhecemos esses 2 tempos, antes de Cristo e o depois de Cristo. Porque antes de Cristo foi uma época, e depois de Cristo foi outra época. É assim a minha, a sua vida. Antes de Cristo você era uma época talvez sombria, uma época escura, e agora depois de Cristo é uma outra época. Hoje é um dia a qual muitos seria pouco, milhares, foram aonde? No sepulcro. Foram consultar, ou melhor, não foram consultar, foram ali aonde não há vida. Foram ali para ver aqueles que já foram. Foram ali para levar uma frozinha para aqueles que não estão ali. Ali só tem um osso, só tem o resto. Não está mais ali. Mas por que eles foram ali para levar algo para aqueles que morreram? Porque em vida não fizeram nada. Porque quando tinha vida, não falou o que está se falando agora na morte. Quando vida, nunca levou uma florzinha. Entendendo aí, maridos? Quando vida, nunca teve o prazer de passar e comprar uma moitinha de flor e dizer, vou levar para ele, vou levar para ela. Mas agora vai lá levar para a morte. Agora vai lá colocar, e não coloca uma moitinha, coloca-se um jarro na morte. Porque não viveu vida, não celebrou a vida. Muitos compraram um pacote de vela para acender para a morte. Porque enquanto vida, não andou na luz, não tinha luz, não iluminou a vida de ninguém. Muitos nesse dia chegam na morte e diz, que falta você me faz? Hoje que falta você me faz? Eu te amo tanto. Na morte. Mas quando em vida, não teve o prazer e não teve tempo para dizer eu te amo. Você é importante para mim. Mas agora está sendo dito na morte. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não espere morrer. Não espere a morte chegar para começar a fazer. Faça antes que a morte chegue. Viva antes que a morte chegue, porque é a certeza que eu e você temos que ela vai vir. A certeza que eu e você temos que a nossa senha vai ser gritada. E aí não tem jeito de transferir. Não, pode ir no meu lugar, vai, Felipe. Não estou querendo ir agora mesmo, pode ir. Não tem como falar, Felipe, vai no meu lugar. A senha é minha.
é exclusiva. E essa é a certeza que nós temos. Mas antes dessa senha chegar, meu irmão, eu quero viver. Antes dessa senha chegar, eu quero transmitir vida. Antes dessa senha chegar, eu quero que as pessoas que estão ao meu redor vivam intensamente. Eu quero que elas tenham prazer à minha volta. Eu quero que eu seja celebrado quando eu chegar e não tolerado. Porque tem muita gente que é tolerada e não é celebrada. Que quando chega as pessoas dizem, nós temos que tolerar agora. Mas não é, quando chega diz, glória a Deus, você chegou, você estava fazendo falta. Porque só faz falta quem vive. Só faz falta aqueles que têm vida, aqueles que se alegram, aqueles que é feliz, aqueles que transmitem vida. Porque tem gente, eu falei uma frase alguns anos atrás, alguns dias atrás, que anos mesmo não tem. Tem alguns dias que eu disse que Jesus tem poder de ressuscitar até os vivos. Porque o que tem de morto vivo andando por aí, o que tem de gente que não tem o prazer de viver, o que tem de gente que não exala a vida, o que tem de gente ao nosso redor que está praticamente só faltando enterrar. E que quando enterra, alguém diz assim, foi tarde, isso já era para ter ido há muito tempo. Quantas pessoas que a gente vê e diz, meu Deus, para que esse cara está vivendo? Por que uma praga dessa vive? E aí a gente vê uns outros bonzinhos indo, a gente diz, aí, os outros tá esse que devia viver e aquele lá devia de morrer. Por quê? Porque a vida dele não traz nada. A existência dele não produz nada. Por isso não foi necessário Jesus viver mais do que 33 anos. Porque os 3 anos de manifestação como Filho de Deus fez muita coisa. A manifestação dele como Filho de Deus durante 3 anos revolucionou o mundo. Ele fez valer a pena. Querido, nós temos que fazer valer a pena. Só que, sabe, quando se é jovem, como eu, quando tinha 10 aninhos mais ou menos, ou 11 anos, que vontade de ter 18. Sonho era ter 18 anos. Meu Deus, 18 não chega. E cada dia que passava, eu quero 18. Cada dia que passava, eu quero 18. E o 18 parecia estar tão longe, porque jovem é anacrônico. Jovens são anacrônicos. Eles vivem em outra época. Eles nunca vivem na época deles. Eles querem sempre viver uma época que lá na frente. Então, quando o jovem, o desejo era chegar aos 18 anos. 18 anos, porque quando eu chegar aos 18 anos, aí eu vou poder sair. Quando chegar aos 18 anos, eu vou poder tirar a carteira. Quando chegar aos 18 anos, eu vou poder andar de carro. Quando chegar aos 18 anos, eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. E o 18 não chegava. Meu Deus, o 18 já passou. O 18 já era. E agora, que vontade de ter 18. Oh, Jesus, que vontade de voltar em Deus 18 novamente. Porque agora eu penso assim, meu Deus, com a mente que eu tenho agora, com 20 anos eu ia fazer muita coisa. Com a mente que eu tenho agora, quando eu tinha 18 anos, meu Deus, eu ia mudar muita coisa, eu ia fazer muita coisa. Só que com a mente de 18, a gente não pensa na vida. Não é, Suzana? Com a mente de 18, a gente não quer nem saber da vida. Com a mente de 18, a gente quer sentar o pau. Não, que isso, mas tem que divertir. Vou pensar nisso agora não. Quando eu chegar a 18, eu faço. Quando eu chegar a 20, eu vou fazer. Não, agora não. Agora eu quero curtir. E aí parece que essa vida não vai chegar tão cedo. Parece que está há milhões de anos. Não quero mexer com isso agora não. Trabalhar então, só depois dos 60. Os jovens estão pensando em trabalhar depois de 60. Antes era começar a trabalhar depois de 18, agora é depois de 60. E aí a gente pensa que essa época nunca chega. E não tem preocupação nenhuma com a vida. Não se preocupa em nada. Não se projeta em nada. Vai estudando. E aí você pergunta para alguns, o que você vai ser? Pai, não sei ainda. Estou indo aí. Vamos ver aí o que isso vai dar. Sem projeto. Porque acha que vai dar tempo de fazer aquilo que não está sendo feito hoje. Acha que, não, quando eu chegar, ainda vai ter tempo. Eu tenho muito tempo ainda pela frente.
ainda tem muito tempo para me decidir, ainda não me decidi. E aí fica aquela vida indecisa. E aí não sabe viver, fica indeciso, vida indecisa. Porque acha que tem uma vida inteira pela frente. E esquece que cada dia que passa a vida se torna, vai chegando mais perto. E aí, depois a gente para pensar que não haverá mais possibilidade para fazer o que verdadeiramente eu tinha que ter feito. Porque aí passa os 18, depois que você passa os 18, jovem, parece que o relógio bota 220 nele e o troço vai embora. Aí, já estou com 20 e algumas coisinhas. Entendeu? Depois que você passa o 18, a vida, pum, voa. E aí o que acontece com uma vida? Vem uma outra vida para juntar com uma vida. Aí pronto, 2 vidas com uma vida. E aí uma vida diz, eu não tenho mais tempo. Aí o outro diz, eu também não tenho mais tempo. E aí começamos agora a viver 2 vidas sem tempo. E ainda não tem mais tempo. Alguns rapidamente já lançam uma outra vida. Aí já cai a 3ª vida, aí lascou tudo. Aí já não tem mais tempo para nada mesmo. Pastor, não tem mais tempo. Não estou dormindo direito, porque ele chora a noite inteira. Pastor, não vai dar, não estamos assim, apertando, não tem mais tempo para nada. Agora é só trabalhar em casa e cuidar de menino. Trabalhar em casa e cuidar de menino. E aí a gente vai vendo, a vida passa. E o propósito da vida? E o propósito da nossa existência? Aonde que vai ficar? E aquilo que Deus colocou dentro de você para você fazer? E a sua existência? A sua contribuição para este mundo? Porque Deus colocou algo dentro de mim, dentro de você, dentro de mim, dentro de você. Deu para você entender? Então vamos corrigir. Dentro de mim, dentro de você, que é para a vida, que é para ser usado em vida. Só o que está acontecendo, como nos dias de hoje, muitas estão enriquecendo o cemitério, porque esperou para fazer amanhã o que tinha que ser feito hoje. E aí o amanhã ele foi para o cemitério e enriqueceu o cemitério. E aí não há mais chance nenhuma, querido. Não há mais chance nenhuma. Por que que muitos não estão fazendo em vida? Por que que muitos não estão tendo mais aquele ânimo de viver? Por que que não há mais assim, sabe, aquele desejo pela vida? E cada dia que passa parece que a vida tem perdido o sentido de verdade. A vida tem ficado coisas tão banais, tão assim, que é o ponto de tira-se uma vida por uma discussãozinha. Alguém tira a vida de um outro simplesmente por uma discussão. Simplesmente porque esbarrou no meu carro e tal, porque bateu no carro, aí vai lá, saca um revólver e pô, tira a vida. Acabou. Porque a vida parece que não tem mais nenhum sentido, a vida parece que não tem mais nenhum valor. A vida se tornou algo tão banal que, se eu viver, eu vivi, se eu morrer, eu morri. Não, querido, deixa eu te dizer, Jesus colocou uma vida dentro de você e é para você viver intensamente essa vida. É para você valer a pena. É para que você escreva uma história nessa vida. E não simplesmente que você passe por ela, mas que você viva. Não simplesmente que você exista, mas que você viva. E é notado pelas pessoas que estão ao seu redor que você tem vida. Que as pessoas que estão ao seu redor, ela nota a sua existência, a sua vida. Que você não seja simplesmente alguém que existe e qual as pessoas não querem estar perto de você, mas que você seja aquele desejado, porque só é assim quem tem vida, só é assim quem exala vida, e essa vida só pode ser vivida com uma vida de Jesus. Portanto, ele disse assim, para uma
mulher chamada Marta, que havia perdido o seu filho, ó, o seu irmão, Lázaro. 4 dias ele já estava morto. E ela já havia mandado um recado para a vida, há 4 dias atrás. E a vida chega com 4 dias depois. E ela pensa que a vida chegou atrasada. Ei, Jesus nunca chega atrasado. Sabe por quê? Porque eu me converti com 20 anos de idade. Eu me converti e fiquei naquela convenção. E tal e coisa. Mas depois eu fui entendendo o propósito. Fui entendendo o propósito. Comecei a estudar e comecei a estudar Jesus. E eu disse, meu Deus, por que o Senhor não me alcançou antes? Por que o Senhor não me alcançou quando eu tinha 10 anos? Porque eu vivi 20 anos sem o Senhor. Aí eu comecei a dizer, Deus, eu perdi 20 anos da minha vida. Eu perdi 20 anos, Senhor, não fazendo nada. 20 anos eu não construí nada. Muito pelo contrário, 20 anos eu só destruí. 20 anos eu não trouxe prazer para ninguém, eu só trouxe tristeza. E esse alguém, eu não digo pessoas, eu digo para mim mesmo. 20 anos eu vivi tentando achar alegria, 20 anos eu vivi nas drogas, 20 anos eu vivi no álcool, vivi, sabe, aquela vida, tentando achar a vida, tentando viver. 20 anos, e quando Jesus entra na minha vida, quando a vida dele entra na minha, eu começo a entender verdadeiramente a vida e diz, Senhor, por que o Senhor esperou tanto tempo? Por que o Senhor não me alcançou antes, esperou eu fazer tudo aquilo? Sabe o que ele me disse? Filho, eu sempre estive lá. Foi você que viveu a sua vida ao ponto de não perceber que havia uma outra vida para viver. Porque nós somos assim, as pessoas são assim. Vive como se não tivesse outra vida, um outro caminho. Elas vivem desse jeito, dessa coisa toda desleixada, deixada, uma vida totalmente sem sentido, sem rumo, porque não entende verdadeiramente o sentido da vida. Então, quando nós entendemos esse sentido da vida, nós pensamos, meu Deus, quanto tempo eu perdi? E aí nós achamos que Jesus chegou na nossa vida atrasado. Como Marta disse, Senhor, por que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Se eu só tivesse visto antes, Senhor, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para Marta assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí ele diz, crê tu nisto, Marta? Ela disse, eu creio. Jesus não chegou atrasado para Lázaro. Assim como ele não chegou atrasado para mim e para você. Ele chegou na época certa, no tempo certo. Ele chegou na minha e na sua vida. Mas agora, querido, você precisa de viver a vida de Jesus. Coloque-se de pé e vamos orar. Talvez você está pensando, pastor, mas não dá mais tempo. Por que não dá? Ah, pastor, agora eu não consigo. Por que você não consegue? Ah, pastor, agora já estou. Não, querido, enquanto há vida, enquanto há fôlego, você pode viver intensamente. Não espere, querido. Sabe qual é a primeira coisa que você aprende quando você nasce? Eu já disse isso aqui. Alguém está lembrado? A primeira coisa que você aprende quando você nasce, está lembrado que eu disse aqui? É chorar. A primeira coisa quando você nasce. Antigamente dava aquele bundinho. Aí você dava aquele grito, aquele choro. E quando você chorou, quem estava ao seu redor fez o quê? Sorriu. Que menino lindo.
Igualzinho o Maguinho falou, menino lindo, menino lindo. Aí a mãe chora, o pai chora, a avó chora, e todo mundo ri, e todo mundo está se alegrando. Ele é lindo, e todo mundo se alegrando, e você lá, chorando, e todo mundo rindo. Todo mundo se alegrando, e você cresce, e você começa a viver. E agora, querido, você tem que fazer valer a pena, porque quando você morrer, você sorri, e aqueles que estão ao seu redor chorem. Aqueles que te verem do caixão diz, vai fazer uma falta, e chorem por a sua partida. Isso só é possível se você viver a vida de Cristo. Marcelo. Irmãos, podemos assentar, por favor? A palavra de Deus fala que a nossa vida é como um vapor, que logo aparece e depois se desvanece. E o pastor falando realmente sobre isso, sobre como que o homem se preocupa demais em viver e se preocupa do principal, né, de que é preparar a nossa vida, a nossa alma para encontrar com o Senhor. E eu peço aos irmãos que me perdoem se por acaso algum tropeço aqui da minha parte, mas o Senhor falou comigo ali atrás que eu precisava de deixar essa mensagem para os irmãos e, na verdade, não me preparei, mas eu creio que os irmãos irão entender. Eu vou declamar uma poesia de Mário Barreto França, que chama Boa Noite. Foi numa noite triste, uma noite chuvosa, que a notícia chegou soturna e dolorosa à casa do pastor. No centro da cidade, houve um desastre, uma fatalidade. Um ônibus bateu num bonde e deste choque saiu muito ferido o reverendo Roque. E lá do hospital ele envia um apelo para irem visitar os seus, depressa vê-lo, porque talvez não torne a ver a luz do dia. Que notícia triste, que noite amarga e fria. 4 filhos e a esposa ergueram-se da mesa, movidos pela dor da trágica surpresa, e seguiram em frente em busca do hospital. Chegaram no seu quarto, o pastor fez sinal para chegarem perto, e a cada qual falava com um terno olhar de quem a todos venerava. Dirigiu-se primeiro à esposa muito querida, companheira fiel de toda a minha vida. Junto temos andado e pela mesma causa trabalhamos com fé, sem um dia de pausa. Hoje, como no dia em que te desposei, és a mesma mulher e amiga quem amei e amo, e como haverei de amar nos celestes arcanos. Boa noite, esposa amada. Outra vez nos veremos, quando juntos no céu ao Senhor louvaremos. E a ti, Maria, que és minha primeira filha, boa noite, filha. Foste o meu prazer, seguindo a mesma trilha. Boa noite. Agora em paz com Cristo vai, e não te esqueças mais do meu amor de pai. Boa noite, meu Guilherme, ó filho dedicado. Foste no meu lar sagrado o maior amor, a maior recompensa que o Senhor me deu à luz de minha crença. Continue a viver na virtude cristã e ser o protetor de tua mãe e irmãs. Célia, filha extremosa e cândida, boa noite. Me lembro agora do momento em que rendeste tua alma arrependida ao Senhor, deixando-o pelo resto da vida em suas mãos. Boa noite, filha. Agora em paz com Cristo vai, e não te esqueças mais do meu amor de pai. Carlos, o terceiro filho, olhou o pai ressentido, porquanto a irmã mais nova ele havia preferido. E o motivo lhe vinha inexoravelmente ao triste coração, a alma convalescente. Fora, há tempos passados, um bom servo da seara, e ao lado de seu pai ativo trabalhara.
Mas companheiros maus e a péssima influência de pessoas sem brio arparam-lhe a consciência, fazendo-o apostatar-se na batalha do amor e afastar-se de Deus, nosso Senhor. Chegou mais perto e ouviu o pai triste dizer: adeus, Carlos, fugiste ao teu dever. Eu queria dizer as mesmas coisas que disse a tua mãe e irmãs, e tu nem ousas encarar-me. Esqueceste os conselhos meus, porém eu te amo ainda. Adeus, Carlos, adeus. Carlos, caindo aos pés do leito, soluçando: meu pai, porque aos outros osculando o Senhor disse boa noite, e a mim só disse adeus. É que os outros, meu filho, eu espero lá no céu, para entoarmos a Deus por nossa salvação, o hino eternal da nossa gratidão. Carlos, caindo aos pés do leito, soluçando, diz: meu pai, eu já me arrependi, eu lhe falo a verdade. Vou dedicar a Deus a minha mocidade e servi-lo fielmente. Sendo assim, meu filho, posso dizer-lhe sem nenhum empecilho: boa noite. Que o Senhor te guarde e te proteja no serviço do lar, no aconchego da igreja. Boa noite, filho meu. E tendo dito isto, suavemente expirou e descansou em Cristo. Ó tu, que andas gastando a tua mocidade nas orgias do mundo e na incredulidade, tu que não crês em Deus nem na vida futura, tu que vives sofrendo uma vida de amargura, ou tu que já seguiste o caminho da cruz e hoje nega sem fé o nome de Jesus. Para! Volta! Porque a morte horrenda e traiçoeira pode tragar-te ao meio a lígera carreira para desconhecido. E então o eterno Deus apenas te dirá: ó filho ingrato, adeus. Porém, se arrependido e em lágrimas voltares ao regaço de teu Deus, ao aprisco dos lares, o Senhor te dirá, cheio de paz e amor: boa noite, filho meu. Entra afinal no gozo do teu Senhor. Amém. Aleluia. Ainda há tempo de viver. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é a verdadeira vida. Eu quero nessa noite dizer àqueles que querem viver a vida do Senhor, na verdade deixar com que o Senhor viva através da sua vida, com que Ele seja o Senhor da sua vida, para que Ele diz: filho, logo mais, quando você fechar os olhos para esse mundo, abrirá para o meu, e aí viverá eternamente. E lá não haverá choro, não haverá pranto e não haverá mais a morte. Só haverá a vida. Aqueles que ainda não fizeram, não aceitaram uma vida do Senhor Jesus, que queira fazer isso nessa noite, coloque-se de pé, dizendo: Senhor, eu quero a sua vida. Eu quero aceitar, Senhor, essa vida para viver a tua vida. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Coloquem-se de pé todos.